Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou gravando aqui o pré-aula da disciplina de cálculo numérico computacional, né? O nosso encontro 3, nosso penúltimo encontro, tá? E nesse pré-aula a gente vai estar falando, continuando na verdade, os métodos para a solução de sistemas lineares, falando sobre o método de Gauss-Seidel. Tá? Então eu vou fazer a apresentação desse método, mas a gente vai estar utilizando ali planilhas, né, para resolução. Tá? Então, no que consiste o método de Gauss-Seidel? Tá, gente? O método de Gauss-Seidel, ele basicamente é um método iterativo, ou seja, um método indireto para a resolução de um sistema. Tá? Então, ele trabalha com aproximações. Tá? Então, a partir de um chute inicial para as incógnitas desse sistema, a gente vai conseguir nos aproximarmos da solução, desde que esse sistema, né, ele tenha a solução e também o critério de convergência para o método de Gauss-Seidel seja atendido. Tá? Em termos básicos, a relação do método de Gauss-Seidel ele vai transformar um sistema formado pela uma matriz de coeficientes vezes o vetor solução igual a uma matriz dos termos independentes, tá? Em um sistema equivalente da seguinte forma, né? O x ele vai depender de certos coeficientes vezes o vetor solução mais um valor constante. Tá? Então, esse processo que está sendo feito para a realização do nosso método iterativo de Gauss-Seidel. Tá? Bom, basicamente, no que consiste o método de Gauss-Seidel, então? Né? Então, dado um sistema linear de ordem qualquer, né, formado então ali por primeira linha, segunda linha, terceira linha, né, ele pode ser descrito então pela matriz dos coeficientes, como a gente viu para o método de eliminação de Gauss, tá? Através vezes o seu vetor solução igual ao vetor formado pelos seus termos independentes. Importante, né? O determinante da matriz dos coeficientes deve ser diferente de zero para que o sistema apresente a solução. Caso o determinante seja igual a zero, o sistema ou ele é impossível ou ele é possível indeterminado. Tá? A diagonal principal também não pode apresentar termos nulos, tá? Tem que ser diferente de zero, tá? Para que ele possa ocorrer de forma plena. Tá? No que consiste então esse método? Tá? O método basicamente ele vai tomar dentro desse sistema, tá? Que a gente isole as incógnitas pertencentes à diagonal principal. Então, por exemplo, da equação 1, né, a gente vai isolar o x1, da equação 2 o x2, da equação 3 o x3, da equação 4 o x4 e assim sucessivamente, tá? Até que nós tenhamos uma função, né? O que seria essa função? O valor do x1 ele vai depender dos coeficientes daquela linha, tá? E dos valores de x2, x3, x4 e assim sucessivamente. O x2 ele vai depender dos coeficientes daquela linha, tá? Da segunda linha e dos valores de x1, x3, x4 e assim sucessivamente, tá? Então vamos escrever um valor em função dos demais, tá? Então, o método iterativo ele vai se dar da seguinte forma: tomada estas equações, tá? A gente vai trabalhando com os valores da próxima iteração. Lembra o processo iterativo? A gente faz a primeira, faz uma segunda aproximação, uma terceira, uma quarta, uma quinta aproximação, né? E ele sempre vai estar tomando como referência os valores das anteriores. Por exemplo, o x1 da segunda iteração, ele vai usar o x2 da primeira, o x3 da primeira, o x4 da primeira iteração. Tá? O x2, ele vai usar o x1 da iteração 2, né, da iteração 2, tá? Que é o valor mais atualizado, o x3 da anterior, o x4 da anterior e assim sucessivamente, tá? Então ele sempre vai tomando, né, a primeira
dos valores da iteração anterior. A segunda, ele já toma um valor mais novo, que é o valor da iteração atual, com os valores da iteração anterior. Na terceira, ele vai usar dois valores mais atualizados dessa iteração, com o restante da anterior, até que quando chegamos na última equação, na última incógnita, a gente vai estar utilizando todos os valores atualizados, né? Ou seja, os valores da própria iteração. Tá? Esse método, né, ele apresenta para nós uma questão de convergência. O que é essa questão de convergência? Né? O processo iterativo ele vai se aproximar da resposta final, né? Vai chegar-se próximo da solução do sistema realmente. Tá? Que pode ser que isso não faça convergência, ele faça uma divergência, né? Ele se distancie da solução. Tá? Então, o método iterativo tem essa relação. Né? E para a gente analisar esse critério de convergência, a gente usa o critério de Seysenfeld. O critério de Seysenfeld ele é baseado em um coeficiente geral para cada uma das linhas. Né? Esse coeficiente geral de cada uma das linhas é denominado beta. Né? Então, beta 1 é o coeficiente da linha 1, beta 2 da segunda, beta 3 da terceira, beta 4 da quarta linha e assim sucessivamente. Tá? Interessante o beta 1 ele vai depender exclusivamente dos coeficientes da linha 1. Tá? O beta 2 ele vai depender do beta 1, né? Já que o processo iterativo de Gauss-Seidel ele usa como recursão o valor da primeira linha. Tá? O beta 3 ele vai depender do beta 1 e do beta 2, já que o processo iterativo para a terceira linha vai precisar tanto da segunda quanto da primeira. Tá? E esse cálculo, né, ele vai nos definir um beta geral do nosso sistema. Tá? Esse beta geral do sistema é o maior valor ou o valor máximo dentre os betas de cada linha. Então eu tenho lá beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4. Certo? Se eu pegar lá o maior valor deles, tá? O maior valor desses betas, esse beta vai ser o beta do sistema, né? O coeficiente geral do sistema. Se este coeficiente beta for menor do que 1, tá? O método de Gauss-Seidel ele vai gerar uma sequência de vetores, ou seja, uma sequência de soluções convergente para qualquer que seja o nosso valor de chute inicial. Tá? E quanto menor for, né, o valor de beta, mais rápido irá acontecer essa convergência. Perfeito? É isso o que o processo ele nos apresenta. Tá? Agora, se o beta for igual ou maior que 1, a gente não pode afirmar que o sistema irá divergir. Normalmente a gente fala, olha, ele pode convergir. Às vezes ele converge, às vezes não. A única solução é fazer o procedimento para verificar se isso vai acontecer ou não. Né? Depois eu vou trazer um caso para a gente olhar mais à frente. Tá? Então vamos dar uma olhada. Né? Verifique se o critério de Seysenfeld é válido para o sistema. Tá? No caso aqui nós temos um sistema 3x3, então a gente teria beta 1, beta 2 e beta 3. Para facilitar, a gente vai estar utilizando a planilha que eu passei para vocês, né? Tem a eliminação de Gauss, que a gente conversou no encontro anterior. Temos aqui o método de Gauss-Seidel para ordem 3 e para ordem 4. Tá? Então vamos pegar aqui o Gauss-Seidel para ordem 3. Tá? Deixa eu só apagar aqui algumas coisinhas, alguns valores. Ela já está, digamos assim, automatizada, né? Então vocês vão perceber que ela já vai calcular bastante coisa para a gente. Tá? Então, eu vou pegar o nosso sistema no formato que ele se encontra. Nós temos 3, 0, 1 e 3. Tá? Então, 3... Opa, um aqui está desativado. 3, 0, 1, 1 e 3 é a nossa primeira linha. Note que ele já fez o critério de Seysenfeld, apresentando que beta é 0.3333. Tá? Então, a primeira linha ela está de acordo com o critério de Seysenfeld, menor do que 1.
Vamos para a segunda. 1, menos 1, 0 e 1. Tá? Então, 1, menos 1, 0 e 1. O critério de Sunsenfeld, né, o valor de beta 2 é 0,33333. Então, nós também temos ali que ele é menor que 1, então ele também satisfaz para a segunda linha. Tá? E vamos para a terceira. 3, 1, 2, 9. Tá? Então, 3, 1, 2 e 9. Note que para a terceira linha do nosso sistema, o coeficiente beta, né, ele é de 0,6667, né, ou seja, ele é menor do que 1, então também atende esse critério. Normalmente, quando não é atendido o critério, nós devemos, né, ou fazer permutar essas linhas, né, trocar a posição da linha do nosso sistema para verificar se a gente consegue atender o critério, né, ou seja, mudar a disposição do sistema, tá, e verificar o que acontece com isso. Tá? Exemplo, vamos trocar aqui a nossa primeira com a segunda linha, né? Então, 1, menos 1, 0, 1. Note que o beta passa a ser 1 nessa nova disposição. Deixa eu colocar aqui agora a segunda aqui. 3, 0, 1 e 3. Tá? Note que nós temos aqui beta igual a 1 e os restantes deram indiferentes porque o valor da diagonal principal da segunda linha é 0. Então eu teria que inverter também a segunda com a terceira. Né? Então eu teria que colocar aqui 3, 0, 1 e 3 e modificar aqui para 3, 1, 2, 2 e 9. Tá? Note que o beta 1 deu 1, beta 2 deu 5 e o beta 3 deu 3. Tá? Então você, nessa disposição, é o mesmo sistema, eu só permutei as linhas, troquei as linhas de lugar. Né? Note que nesta posição, ele não atende os critérios de Sunsenfeld. Tá? Então eu não posso afirmar que o sistema irá convergir neste formato. Tá? Então por isso que é importante a gente fazer essa análise e às vezes modificar até o nosso sistema. Então, na disposição que ele está atual, todas as linhas apresentam convergência. Tá? Importante, o determinante é igual a menos 2, ou seja, ele é um sistema possível determinado. Ele vai apresentar solução. O beta máximo é o maior valor dentre estes, então 0,66. Então, esse sistema ele vai convergir. Tá? Então, quer dizer que o processo iterativo vai chegar na solução do nosso sistema independente da aproximação inicial, ou seja, dos valores que eu vou dar inicialmente para XYZ ou para X1, X2, X3, considerando um dado valor de erro. Tá? Aqui eu coloquei 0,01, mas aí a gente especifica o valor do erro posteriormente. Tá? Então, vou tirar aqui uma cópia para colocar no nosso slide desta parte, que é a parte da análise do nosso critério. Vamos colocá-la aqui. Com o auxílio da tabela, a gente conseguiu, então, fazer essa visualização. O sistema irá convergir. Tá? Melhor. Vou colocar aqui, fica mais visível. Tá? Fica aqui, então, disponível o critério de Sunsenfeld feito com o recurso da planilha. Tá? Então, seja o sistema linear. Né? Nós temos esse sisteminha aqui. Vou utilizar aqui um recurso para facilitar um pouquinho. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl C rapidamente. Vou aqui na nossa critério, vou colocar o nosso sistema aqui só para
que a gente possa acompanhar mais facilmente, né? Então, vamos colocar o nosso sisteminha aqui. 2, 1, 3, 9, né? 0, menos 1, 1 e 1, e 1, 0, 3 e 3. Tá? Colocamos aqui o nosso novo sistema. Tá? Note que esse sisteminha, no formato que ele se encontra, ele tem determinante menos 2, então quer dizer que ele é um sistema possível determinado, porém, o critério de Sonnenfeld, ele não é atendido. Né? O sistema, então, ele poderá convergir. Eu não posso afirmar que ele irá convergir porque o beta é 2, né? O beta máximo do nosso sistema é 2. E ocorre na primeira linha. Tá? Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Fazer a permutação. Eu vou trocar a primeira linha com a terceira linha. Por que a primeira linha com a terceira linha? Porque a segunda linha, o valor aqui, o primeiro valor é 0. Faria então que a diagonal principal também fosse 0. Tá? Então, trocando a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, nós teríamos aqui 1, 0, 3, 3. E a nossa última ficaria sendo 2, 1, 3, 9. Tá? Note que ele ainda não apresenta convergência. Tá? Vamos tentar permutar mais alguma coisa. O que nós poderíamos fazer? Trocar a linha 2 com a linha 3. Nós teríamos então 0, menos 1, 3, 1. E a nossa nova segunda linha seria 2, 1, 3, 9. Tá? Também não apresenta, no caso, não atende também o critério de Sonnenfeld. Tá? Então, eu estou tentando organizar o sistema para verificar se eu consigo fazer com que ele atenda. Tá? Mas mesmo assim, a gente não está conseguindo. Né? Às vezes, é necessário não somente a permutação de linha e coluna, apenas as linhas. Às vezes, a gente precisa também permutar no nosso sistema as colunas, tá? Então, eu vou fazer aqui uma permutação, por exemplo, da linha 1, né? Se a gente perceber, o valor dos coeficientes aqui, de maior valor, é o 3. Então, eu vou inverter, vou colocar o 3 primeiro. Vou colocar aqui 3, 2, 1, tá? Note que o beta, ele passa a ser 1, tá? Vou fazer a mesma coisa com o segundo, né? Então, x3 é 1, depois nós teremos menos 1, e 0 e 1, e por último, teremos aqui 3, 0 e 1, igual a 3. Tá? Note que reduziu, mas ainda não atende o critério. Tá? O que eu vou tentar fazer agora? Vou trocar a terceira com a primeira. Né? Trocando a terceira com a primeira, deixa eu só fazer uma colinha aqui. 3, 2, 1, 9. Tá? Ficaria 3, 0, 1, 3. 3, 2, 1, 9. Tá? Também não atende. Tá? Ou seja, eu posso vir aqui, ficar modificando esse sistema diversas e diversas vezes e não está atendendo o critério de Sonnenfeld. Tá? Então, para que não atenda o critério, eu tenho que mudar todas as possibilidades de combinação e de organização desse sistema. Tá? Se ele nenhuma forma deles atender, eu posso definir que o sistema irá divergir. Tá? Neste caso, a gente não, como que é muito difícil a gente checar todas essas possíveis combinações do sistema, a gente arrisca a tentar resolvê-lo e verifica se ele vai convergir ou não. Né? Lembrando que esse critério aqui, ele só disse poderá convergir, ele não vai dizer
se não, né? Ele não afirma que não vai. Né? Então esse sisteminha, né, ele já apresenta aqui não divergência ou poderá convergir pelo critério de Sandsenfeld. Deixa eu até pegá-lo aqui da forma que está. 2, 1, 2, 1, 3, 9, 0, menos 1, 1, 1, 1, 0, 3, 3. Tá? Vamos tirar um print. Lembrando, o sistema ele tem solução, tá? Ele tem solução, mas para o critério de Sandsenfeld, tudo parece que talvez ele não irá convergir, tá? Então, para esse sistema, ele poderá convergir nesta disposição. Não quer dizer que ele vá convergir, tá? Critério de parada. Quando que eu paro o processo iterativo de Gauss-Seidel? Né? Então a gente vai fazendo várias vezes esse procedimento. Né? No caso ainda a gente não viu como que faz, até que a diferença imediata entre os valores de uma iteração e a iteração anterior, tá, sejam muito próximas, ou seja, dado uma certa precisão. Tá? Então eu escolho um valor inicial, começo o processo, né, e ele vai chegar num valor aproximado quando as diferenças imediatas entre a iteração e a iteração anterior seja muito pequena ou próxima à definição do nosso erro. Tá? Basicamente, a gente trabalha com essa questão do erro relativo ou erro absoluto. Já afirmo que a gente está trabalhando com o erro absoluto, que é a diferença direta, né, o módulo da diferença direta. Se ela for menor ou igual ao erro, a gente para o procedimento, tá? Não continua. Então vamos lá, vamos estar resolvendo aqui o nosso sisteminha, né? Temos aqui um sistema, a gente quer resolvê-lo pelo método de Gauss-Seidel. Vou pegar aqui para facilitar. Vou aqui na nossa planilha. É um sisteminha 3x3. O nosso sistema, nós temos primeira linha 3, 4, 3, 4, 1, 6. Segunda linha 5, 1, 1, 5. E terceira linha 3, 3, 6, 0. Tá? O determinante é menos 87, então ele é um sistema possível determinado, porém o critério de Sandsenfeld ele não é atendido. Então, na disposição que o sistema se encontra, tá, ele poderá convergir. Tá? O que eu vou tentar fazer? Vou tentar fazer alguma permutação para que eu tenha uma forma do sistema que apresente convergência. O que eu vou tentar? Vou trocar a primeira com a segunda coluna, a primeira com a segunda linha. Né? Trocando a primeira com a segunda linha, nós temos 5, 1, 1, 5. Note que isso já fez com que o nosso beta 1 reduzisse para 0,4. Tá? A nossa nova linha 2 é a linha 1, então é 3, 4, 1, 5. Note, opa, aqui foi para 15, na verdade é 1. Né? Para 0,55 e a nossa linha 3, o beta foi para 0,475. Então o nosso beta máximo é o beta 2, que é 0,55. E nesta disposição, o sistema ele irá convergir. Tá? Então, por isso que é importante fazer-se essas permutações. Né? No formato que ele se encontrava inicialmente, ele não apresentava convergência. Na verdade, não poderia ser que ele não iria convergir. Né? Não posso afirmar que não apresentaria. Tá? Agora, nesta disposição, fazendo a troca entre a primeira e a segunda, eu cheguei que ele irá convergir. Tá? Então, muito bem. O que ele pretende para nós aqui? Agora feita essa análise de Sandsenfeld.
Ele dá que o nosso chute inicial, x0, é dado pelo vetor 0, 0, 0. Então, eu vou ver aqui na aproximação inicial, vou inserir 0, 0 e 0. O nosso erro é de 0,05, então vou inserir aqui também 0,05. E eu vou olhar para as interações. O que são o processo de interação, então? Primeira iteração, calculada pela aproximação inicial, vai ser 1, 0,5 menos 0,75. Então, o valor do nosso vetor pela primeira aproximação. Os erros, então o erro máximo é 1, dentre os 3 erros, da variável x1, x2 e x3. Segunda iteração, ela é calculada pelos valores da iteração anterior. Então, a gente vai ter 1,01, 0,65, menos 0,85. Então, o erro máximo, que é a diferença imediata entre a segunda e a primeira, é 0,05, 0,15 e 0,1. Nosso erro máximo é de 0,15, lembrando que a gente quer um erro de 0,05. Na terceira iteração, nós chegamos em 1,04, 0,2825 e menos 0,86125. Os erros, então, que são as diferenças imediatas entre a terceira e a segunda, deu 0,01, 0,03, 0,01125. Então, o nosso erro máximo é de 0,0325. Note que é menor que o erro desejado. Então, a gente para o critério, para o processo iterativo na terceira iteração e assume esta resposta. Deixa eu só fazer uma coisinha. A gente assume esta resposta como a resposta, como vetor solução do nosso sistema. Então, vou até aqui, tirar esse carinha aqui. Então, nossa solução é dada na terceira linha. Note que se a gente prosseguir o processo iterativo, em um dado momento a gente vai chegar com erros zeros, ou erros muito próximos de zero. E isso seria então a solução dita exata do sistema. Então, o processo ele vai convergindo para a solução exata. Então, aqui pelo cálculo de auxílios de planilha. Vamos dar uma olhadinha na resolução desse nosso probleminha aqui, então, visto ali numa resolução, digamos, manual. Tendo em vista o critério geral de convergência, devemos isolar a variável x1 na segunda equação, e x2 na primeira equação e x3 na terceira. Por isso, realizaremos a troca entre a primeira e a segunda, porque não atende o critério de Sassenfeld, como a gente viu. Então, a gente gera esse sisteminha, como a gente fez aqui. A gente inverteu. Opa, na verdade aqui é 6, Tudo bem, mas dá ainda na terceira, não tem tanto problema. Então, maravilha. Fizemos a alteração do nosso sistema. O processo iterativo, que é o que a planilha está fazendo para a gente. Ela está fazendo o cálculo do x1 através dessa expressão, o cálculo do x2 através dessa e o cálculo do x3 através dessa. Então, para k igual a 0, a primeira iteração, a gente tem 1,075 e menos 0,875, como é observado aqui, primeira iteração, os nossos valores. Segunda iteração, no caso, o cálculo do erro para o critério de parada. Nós temos aqui também 1,075 e 0,875, erro máximo igual a 1. Portanto, não satisfaz, partimos para o segundo. Para k igual a 1, ou seja, calculando a segunda iteração, calculando o valor da segunda iteração. Nós teremos 1,025, 0,95, 0,95,
e menos 0,9875. Tá? Os erros 0,025, 0,2 e 0,1125, erro máximo 0,2. Tá? Não é satisfeito o critério de parada, ou seja, não atingiu o erro máximo desejado, vamos continuar. Para k igual a 2, ou seja, terceira iteração, tá? Nós teremos então 1,0075 para x1, 0,9912 para x2, aqui 13, né, aproximação no caso, e 0,9993 para x3, 994. Isso aqui é uma aproximação melhor do que na mão no Excel. Né? Então, os erros, né, teremos 0,0175, 0,0412, 0,0118, nosso erro máximo é 0,0412. Tá? Note que, nessa situação, o critério de parada ele foi satisfeito, né? O erro é inferior a 0,05, então eu posso parar o procedimento e a nossa solução aproximada para esse sistema é o 0,0075, 0,9912 e menos 0,993. Tá? Note que agora, se a gente continuasse, a gente chegaria exatamente em 1, menos 1. Estou olhando a convergência de valores. A primeira variável, a primeira incógnita, ela está convergindo para 1, a segunda também para 1 e a terceira está convergindo para menos 1. Tá? Exercícios, né? No caso, exemplos para a gente estar treinando. Né? Nós temos aqui dois sistemas lineares que é para utilizar para a resolução do sistema, né, através do método de Gauss-Seidel. Vamos fazer os dois aqui rapidamente. Tá? O primeiro, nós temos, deixa eu pegar esses dois exemplos para a gente colocar na planilha de forma mais rápida. Tá? Então, primeiro, sisteminha, a gente tem 1, menos 2, 1, 0. O segundo, 2, menos 2, 1 e 1. 3, menos 2, menos 2 e menos 1. Tá? Note que para o nosso primeiro sistema, o nosso beta máximo é 8. Né? Então ele poderá convergir, o sistema ele tem solução, tá? Mas ele poderá convergir pelo método de Gauss-Seidel. Tá? Poderíamos tentar fazer algumas permutações, né? Por exemplo, trocar a primeira com a terceira, porque o valor aqui é maior, tá? É uma possibilidade, tá? Vamos verificar o que aconteceria. Então, 3 menos 2 menos 2 e 1 não auxiliou em muita coisa. Menos 2, 1 e 0, né? Ou seja, o nosso sistema ele ainda não apresenta convergência pelo método, né? Não, afirmação da convergência pelo método de Gauss-Seidel, mas vamos tentar, tá? Então vamos tentar para 0,9, então 0,9 é o valor do x1, 1,1 para x2, 1,2 para x3, o erro é de 0,01. Vamos ver o que vai acontecer para esse sistema. Tá? Note que o processo iterativo ele começa a divergir, né? Os valores de x1, x2 e x3 começam a aumentar e o erro também, ó, né? O erro ele está aumentando, ele não está diminuindo, tá? Ou seja, o método de Gauss-Seidel, né, para o sistema da letra A, ele é divergente, ele não converge para a resposta. Né? Então, para a letra A, vamos colocar aqui, A é
divergente para Gauss-Seidel. Não quer dizer que ele não tem solução, tá, gente? Importante, definimos isso para vocês. Não quer dizer que ele não tem a solução, quer dizer que ele não converge para o método de Gauss-Seidel, mas ele tem solução. Vamos usar a eliminação de Gauss para vocês verem, tá? Voltei aqui, entrei na planilha de eliminação de Gauss, tá? E vou digitar o primeiro sistema. 1 menos 2, 0. 2 menos 2, 1 e 1. 3 menos 2 e 1. Tá? E nós temos aqui a solução pelo método de eliminação de Gauss. A solução é 1, 1 e 1. Tá? O nosso sistema ele converge, na verdade ele tem solução. A solução dele é 1, 1 e 1. Tá? Só não dá para ser obtida pelo método de Gauss-Seidel, tá? Mas pela eliminação de Gauss é possível, né? E isso a gente consegue saber porque o determinante dele é 6, ou seja, ele tem solução. Tá? Muito bem, vamos fazer a letra B. Para a letra B, nós temos 5, 2, 1, menos 12, menos 1, 4, 2, 20, 2, menos 3, 10 e 3. Vamos ver como ficou nosso sistema. Posso tirar isso daqui. Note que ele vai convergir, determinante 253, então ele é um sistema possível determinado, tá? O beta máximo é 0,65, que é o beta 2, ele vai convergir independente de qual seja o chute inicial, né? O chute inicial foi aqui para menos 3,5, 2,5 e 1,5, o erro é de 0,01, vamos verificar o nosso sistema então. Deixa eu colocar aqui. Tá. Primeira iteração, segunda iteração, terceira iteração. Na quinta iteração, anote aqui na quinta iteração, deixa eu só colocar 4 casas decimais. 4 casas decimais. Na quinta iteração, o nosso erro máximo é de 0,02, né? Então é menor que o erro desejado, então a gente para aqui na quarta iteração. Tá? Note que se a gente continuasse, né, a gente chegaria em menos 4, 3 e 2, que ele convergiu para esses valores que são as soluções exatas do sistema. Tá? Mas como ele pediu com erro, a gente vai trabalhar até esse valor. Tá? Então a solução do nosso sistema é menos 4,001, 2,9995 e 2,0001. Tá? A solução aproximada. Vamos pegar e tirar aqui uma cópia dessa parte da solução. E vamos inserir aqui na nossa resolução. E esse então é a resolução da letra B. Né? Então o x da quinta iteração resulta num vetor aproximado para a solução do nosso sistema. Tá? Pessoal, referências, né, para essa parte do conteúdo, caso vocês queiram dar uma olhadinha, né? Fundamentos do cálculo numérico, aprendizagem com apoio de software, cálculo numérico, práticas com algoritmos e planilhas, né, e cálculo numérico aplicado. Tá? Todos eles disponíveis na biblioteca virtual da Universidade de São Francisco. Tá? Pessoal, fico por aqui nesse pré-aula e no momento síncrono a gente vai retomar fazendo alguns exercícios, tá, desse método e falar das integrais numéricas. Tá? Grande abraço, até lá.